Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vou me apresentar, eu sou a Daniele José Carlos. Eu sou José Carlos da Daniele. Vamos começar o nosso culto da família, pedindo ao Senhor a direção, né? Vamos estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor a direção pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, porque hoje em dia, gente, o inimigo ele quer destruir família. Então estamos aqui apresentando o culto da família, buscando ao Senhor e pedindo para que Deus venha abençoar todas as famílias e as nossas também. Pai do Senhor para os irmãos, se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos orar para dar início a esse culto da família em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença em nome de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer essa oportunidade, esse privilégio de estar em Tua casa, Senhor, para poder te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Perdoa nossas falhas, imperfeições e fraquezas e venha nesta noite, Pai, receber a nossa adoração, nossos louvores, orações. Toma este culto nas Tuas mãos, venha tomar a frente, ó Espírito Santo, faça-se presente nesta reunião, Senhor, toque em cada coração, meu Deus, venha mover poderosamente no coração de cada um, Senhor, dos que vão adentrar por essas portas, Senhor, os que já chegaram, os que estão a caminho, tira os embaraços, Senhor, os tropeços, impedimentos, Pai amado, em nome de Jesus, que todas as famílias aqui representadas, Pai, sejam poderosamente impactadas pelo Teu poder, Senhor, que seja uma noite, Pai amado, onde cada família aqui presente possa ser cheia do Teu Espírito Santo. Fica conosco, meu Pai, e que seja um culto para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Um versículo para a meditação dos irmãos, das famílias presentes aqui nessa noite. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A igreja pode ler junto com a gente novamente esse versículo? Todos juntos. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vou estar dando oportunidade para o Ministério de Louvor. Está louvando. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Mais um dia nós estamos aqui louvando ao Senhor. Um culto da família, né? Um culto de alegria, um culto para nós festejarmos ao lado dos nossos parentes, não só parentes de sangue, mas espirituais também. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está no seu lado agora: você é querido, você é especial. Dá um abraço na pessoa que está no seu lado. Porque muitas das vezes a gente vem aqui, a gente vem, canta louvores, louva o Senhor, ora, mas a gente não ora por nosso irmão. O nosso irmão que às vezes está sozinho, às vezes não tem família, às vezes só tem ele na família, os entes queridos dele estão longe. Então é bom a gente abraçar, a gente aconchegar esses irmãos. Então se você está vendo um irmão que está sozinho no banco, por favor, se achega a ele, abraça ele, diz que ele é especial, que ele é querido, porque nós todos somos uma família, né? Estamos aqui para festejar e glorificar o nome do Senhor com alegria e união. Então convido a você agora a estar louvando o Senhor conosco, bem animado para a glória do Senhor. Glória a Deus. És tu,
ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, como eu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, como eu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Glória a Deus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Eu rejeito tudo que não vem de ti. Minha família é separada para te servir. Sobre ela está a tua forte mão, protegendo os sonhos dos nossos corações. Eu profetizo sobre a minha casa água e pão, saúde para os meus filhos, santificação. Tua palavra para nos manter firme sobre a rocha que nunca irá ceder. Minha casa edificada em ti está, minha família consagrada pra te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te integrar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está, minha
coração se rende só a ti. A tempestade está batendo em nossa porta pra fazer da minha casa vítima de morte, mas eu não aceito em nome de Jesus. Minha família mora debaixo de tua luz. Minha casa edificada em ti está. Minha família foi consagrada pra te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está. Minha família foi consagrada pra te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está. Minha família foi consagrada pra te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está. Minha família foi consagrada pra te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Não importa o que for, o que aconteça, né? Que a nossa família possa estar de pé. Diga ao Senhor essa noite: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoa nossa casa, meu Deus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor.
tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Glória a Deus, aleluia. Deu para ele sentar, em nome de Jesus. Temos visitante hoje. Muitos visitantes, né? Tem algum visitante desse lado? Não? Ninguém? Temos visitantes desse lado? A senhora, qual o seu nome? Tiane? Cristiane? Tiane. Desculpe, irmã. E o menino também, que eu nunca vi, é visitante? Não. Então, só tem só a dona Jane, né? O que vamos dizer para a dona Jane? Tem mais um. Quem? Ah, tá, a senhora. Oi, qual o nome da senhora? Ieda. Então, o que vamos dizer para a dona Jane, dona Ieda? Volte sempre. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! O senhor aí atrás, qual o nome do senhor? Acho que Ele, é nosso? É da casa, né? Ah, tá. Então, eu recebi uma colinha ali atrás. Tá bom, então. Eu vou estar chamando os irmãos para cantar o hino do cantor cristão e, né, e dar nossos dízimos e ofertas. E som. Ruth, pode falar alguma coisa sobre hino? Se ela quiser falar alguma coisa sobre Comigo firme aqui, na... Não foi combinado? Irmãos, firme na rocha. Vamos ficar de pé? Pessoa tagarela é assim, né? Bem bonito, bem ritmado. Vamos lá. 367. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no seu
resiste todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou estar chamando a irmã Isabel para orar pelo dízimos e oferta, e logo depois ela vai cantar um solo e a gente entrega para o pastor a palavra. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar na tua casa, Senhor. Nós entendemos que muitos gostariam de estar aqui, mas por 1001 situações não estão. Mas nós te louvamos porque esse privilégio nós estamos tendo aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, dedicar nossas vidas a Ti, consagrar os nossos bens a Ti. Senhor, que cada dia a tua casa seja cuidada e zelada por ti. Abençoa aquelas pessoas que dizimaram, que ofertaram nesse momento. Nós sabemos que tu és o dono do ouro e da prata. E segundo a tua vontade, irás multiplicar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar. Nós vamos louvar um hino que fala sobre família. Irmãos, está tão difícil hoje em dia, né? Viver em família, porque a mídia tem atacado diretamente as nossas famílias, né? Falando para os nossos filhos que o que é errado é certo, né? Isso contradizendo a palavra de Deus. Mas nós queremos ser boca de Deus nessa noite, profeta na sua vida, e dizer: não desista da sua família. Não desista. Não desista, porque aquele Deus que instituiu a sua família no altar, Ele vai cumprir. Não sou eu que estou falando, tá bom? A palavra me dá essa garantia. Não desista da sua família. Não é normal o que está acontecendo. Não é normal. O normal, o diferente é servir a Deus e acreditar nas suas promessas. Creia, você vai segurar um neto no colo. Cremos nisso. Creia, o Senhor vai responder aquilo que Ele colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque você tem buscado ao Senhor. Não desista da sua família, seja profeta na sua casa. Se o seu filho ou sua filha não está fazendo aquilo que você gosta, clame ao Senhor e invista, não desista. Ore pela sua família, irmãos, ore pela sua família, não desista. E os que puderem, quiserem, gostarem, conhecerem, cantem comigo. A letra vai estar ali, ó. Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de emprego, para que haja aflição e desespero. Estão tentando destruir os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas desse mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas eu
se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Profetiza. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que instituiu a família, por ela sempre vai zelar. Aleluia, glória a Deus. Mas não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família, os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família, glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar o nosso pastor, e juntamente com o nosso pastor, convidar o nosso diácono Rogério, que vai fazer essa oração pelo nosso pastor, que vai estar dando continuidade ao trabalho e apresentando tudo que já foi feito aqui nessa noite e aquilo que Deus ainda fará em nossos corações, amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, queremos louvar e exaltar o Seu nome, Senhor. Pai amado, Te agradeço, Pai amado, por tudo que nós vimos que aconteceu aqui, Senhor, pelos louvores que foram exaltados a Ti. Receba a nossa adoração nesta noite, Pai. Pai amado, agora eu quero colocar a vida do nosso pastor nas Suas santas mãos, Senhor. Continue abençoando o Seu servo, Pai amado. Tudo aquilo, Pai amado, que ele já preparou, que Tu preparaste no coração dele, Senhor, para que ele venha transmitir aquilo que Tu queres para nossas vidas nesta noite. Que nós possamos, Pai amado, estar com nossos corações preparados para absorver a Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de voltar a pregar, né? Domingo à noite. Tem 2 domingos aí que eu já não pregava, né? Mas eu estou aqui com a palavra que Deus colocou no meu coração, e quando a diaconisa falou, pastor, como é que vai ficar? Eu falei, não, esse tem que ser eu pregando, né? E Deus colocou uma palavra no meu coração.
Mas eu queria já fazer uma pergunta a você, e essa pergunta não tem muito a ver com a mensagem, não. Até que você vai falar assim, pastor, tem. Mas eu queria que você não se ligasse muito nessa primeira pergunta, mas respondesse. Se você agora ganhasse R$1 milhão, o que você faria? A primeira atitude tua, qual seria? Ô, crentes, você pode aplaudir o Senhor pelos crentes? Que maravilha! Que isso, irmão? Ninguém vai viajar? Ninguém vai comprar um presente para a esposa? Carro novo? Guardar a poupança, investir? Agora vamos fazer uma outra pergunta, essa já tem a ver com a mensagem. Falei, tem que brincar com essa galera. Segunda pergunta, essa tem a ver com a mensagem. Se Deus te desse um presente que você quisesse muito, e Ele falasse assim, esse presente é muito especial, o que você faria com ele? Algo que você quer ganhar muito, algo que você quer muito na tua vida. O que você faz? Quem consagra ao Senhor, levanta a mão. É isso? Esse presente que Deus te dá, que Deus te deu, é a tua família. E eu ainda vou falar uma coisa muito clara. Você poderia ganhar qualquer presente nesse mundo, de qualquer valor, de qualquer nação, de alguém que pode te amar muito, do próprio Deus pode te dar. Mas, além da tua família, não tem mais nada tão valioso para você como a sua família. Então, nessa noite, consagre, ame, ore, cuide da sua família. É o maior bem que você pode ter na sua vida, não tem outro. Tudo se resume em família. Que Deus te abençoe. Encerrei a mensagem. Agora vamos encerrar o culto. Brincadeira. Abra aí Gênesis capítulo 7. A mensagem já foi dada. Amém? Eu comecei pelo final, mas quase isso. Gênesis capítulo 7. Quero falar nessa noite sobre Noé e a família de Noé. E se você achou, você pode ficar em pé. 7, versículo de 1 a 7, e depois versículo 23 e 24. Diz assim: o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 23 e versículo 24. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, que eu seja o canal de bênção, Deus, para a tua igreja,
e que a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, nessa noite encontre guarida, ó Deus, em cada coração. Que eu fale aos ouvidos, mas que teu Espírito Santo fale no profundo de cada um de nós. Que eu seja o canal para que o teu nome seja glorificado através da ministração da tua palavra. Fala conosco, seja exaltado. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Desde que o mundo é mundo, nós conhecemos a história da Arca de Noé. Mas nós sabemos e nós cremos que isso aqui não foi um conto, não foi algo fantasioso, não foi uma história, não foi uma fábula contada. Isso aqui aconteceu verdadeiramente. Deus separa um homem, separa Noé, para criar uma arca, e depois que ele cria essa arca, Deus destrói uma humanidade com o dilúvio. Quando você olha para esse texto, nós conhecemos o texto de Noé, sabemos de qual é salteado, olhamos para isso e vemos o que Deus fez na família de Noé. Quando nós vemos isso, sabemos que choveu 40 dias e 40 noites, mas não só isso. A palavra do Senhor diz que os abismos interiores abriram-se, as comportas dos céus desceram, abriram-se, e a chuva desceu. Então o dilúvio tomou uma proporção geográfica mundial. Não foi só naquela localidade, foi todo mundo foi alcançado. Mas a palavra do Senhor diz que Noé e a sua família foram salvos. Noé e sua família foram salvos, porque Deus deu a esse homem um plano para salvar a sua família. E essa família foi salva, porque Deus estava ali, usando a vida de Noé, usando a sua família para salvar. Então, olhando para esse texto, eu quero te propor um tema: salve a sua família. Salve a sua família. Talvez Deus esteja olhando para nós nessa noite, procurando encontrar um Noé. Talvez Deus esteja nessa noite procurando encontrar uma igreja que está disposta a salvar famílias, que está disposta a mudar a história, que está disposta a ver as coisas de Deus acontecendo na família. E eu queria nessa noite propor para você, ainda a título de introdução, pensar com você como é que estava esse tempo de Noé. Você sabe que Deus criou o homem, criou Adão e Eva. A palavra do Senhor diz que o pecado entrou no mundo e o homem se corrompeu. Quando chega no capítulo 5 de Gênesis, os filhos dos homens, daqueles que eram da linhagem de Sete, tiveram relacionamentos com da linhagem de Caim. E a palavra do Senhor diz que a corrupção se instaurou no mundo, mas se instaurou de uma tal forma que aquilo chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus de forma muito negativa. E a palavra do Senhor mostra nessa introdução que eu trago para você, que era um período em que o mundo, a humanidade, estava totalmente longe de Deus. Ainda posso dizer para você, essa humanidade não estava neutra, porque a gente tem pessoas hoje neutras, pessoas que são neutras, não querem nem se relacionar com Deus e não querem ir contra Deus. A palavra do Senhor nesse contexto de Noé vai dizer que o povo estava totalmente contrário, contra tudo que Deus tinha feito. E era a condição mais caótica da humanidade. Nem na época de Caim e Abel, quando do primeiro homicídio, estava tão assim. É por isso que no capítulo 5, você olha no capítulo 6 também, a palavra do Senhor diz que Moisés expressa o sentimento de Deus, dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem,
tamanha rejeição desse Deus, tamanha corrupção humana, tamanha era a afronta que Deus estava sofrendo. Deus teve o prazer de fazer o homem a sua imagem e semelhança e fazer dele a sua coroa da criação. Ele fez o homem por último porque entendeu ser um homem muito especial. Mas esse homem decaído por causa do pecado, esse homem agora se revolta contra Deus. E a palavra do Senhor diz que esse contexto aqui de Noé era um contexto onde as pessoas, onde o ser humano estava contrário a Deus, totalmente contrário ao Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar por que Deus toma essa decisão, mas para ele chegar nesse ponto de dizer que ia destruir toda uma humanidade, é porque o negócio não estava bom. Se você parar para pensar, se Deus chegou nesse ponto mesmo, e ele chegou nesse ponto, né? Ele chegou nesse ponto com o diagnóstico perfeito dessa humanidade. Então ele disse, olha, eu vou destruir toda essa humanidade, eu vou destruir todo esse povo, porque me arrependi do que eu fiz. E aí, Deus olha para a terra e encontra um homem, Noé. Ele encontra um homem em que ele vê diferente de tudo. Eu não sei se você tem a proporção na cabeça, começa a pensar comigo. Como se Deus olhasse para esse mundo hoje, não sei quantos bilhões de pessoas, tem 7 bilhões, é isso, mais ou menos. E quando Deus olhar para esse mundo, encontrar um só, e Ele querer que esse daqui seja aquele que vai realizar a sua obra. Eu não sei se você tem condição, se você já parou para pensar nessa figura de Deus olhando para uma terra e vendo só um homem e a sua casa. Só um homem, mas a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras. Deus olha para essa terra e vê um homem, e é esse homem que ele vai usar para salvar a sua família. Deus ele não ia deixar de trazer juízo à humanidade, mas ele preserva a nossa família. Ele preserva a nossa família por causa de nós. Ele preserva a nossa família porque nós oramos. Ele preserva a nossa família porque buscamos sua face. Ele preserva a nossa família porque temos sinceridade diante dele. Ele preserva a nossa família quando buscamos a ele em verdadeira busca, em verdadeira comunhão com ele. Ele olha para Deus, para essa terra e vê esse homem. E aí eu quero destacar algumas coisas muito interessantes desse texto. Primeira coisa, o Senhor disse a Noé: Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Primeira coisa que eu quero pensar com você. Noé era um agricultor. Ele tinha uma profissão na terra. A Bíblia vai dizer que depois ele planta vinha, ele bebe do vinho, ele vê os seus filhos ver a sua nudez. Isso mostra muito claro para mim e para você que Noé não era perfeito. Noé era gente como eu e você. É por isso que muitas vezes nós olhamos, por exemplo, para Elias. O apóstolo Paulo fala que Elias era homem como eu e você, mas teve alguma coisa muito especial na vida de Elias, porque além de Elias, somente Enoque não experimentou a morte. E eu não sei como é que vai ser essa questão da geração do arrebatamento. Se Deus der essa graça para você e você não experimentar a morte, você vai ser comparado a Elias e a Enoque. Não sei se isso você pensa, eu penso nisso. Quem dera eu fosse a geração do arrebatamento, subisse todo mundo e a gente não precisasse, ficar aqui para nada, e o povo não ia ficar ninguém, a igreja ia subir e eu estaria lá junto com você, glorificando e exaltando o Senhor. Mas quando você olha para essa terra, Deus encontra Noé, que era agricultor, e chama Noé para uma obra. Noé, você vai construir uma arca. Olha que coisa interessante, queridos.
Quando chega no versículo 1, Deus diz assim: Noé, então entre você, na arca, você e toda a sua família. Noé era um agricultor, era um lavrador. Deus chama Noé para construir uma arca. Você parou para pensar que Deus tem algo com Noé que vai além dos seus pensamentos, além daquilo que ele acha que pode fazer? Por quê? Por que Deus chama Noé para construir? Deus não chamou alguém que já trabalhava na construção civil, Deus não chamou mais alguém que era engenheiro, Deus não chamou alguém que sabia fazer uma arca, fazer um barco. Deus chamou Noé, que era um lavrador, e falou para ele assim: Noé, você vai construir uma arca. Se você vai construir uma arca, Noé, você vai ter que dar uma de engenheiro, calcular tudo direitinho. Você vai ter que ser o cara bom do embolso, você vai ter que ser o cara bom da carpintaria, você vai ter que ser o cara bom para fazer isso acontecer. A primeira coisa que eu penso é que quando Deus chama Noé, Deus não olhou para o que Noé sabia fazer. Deus olhou para a obra que Ele tinha na vida de Noé e colocou na mão dele cuidar, fazer. Sabe o que eu entendo? Quando eu olho para a vida de Noé, a gente precisa pensar que Deus dá oportunidades para a gente cuidar, para a gente construir arca. Pastor, Deus chama Noé lavrador, coloca ele para construir arca. Por quê? Porque ele sabia qual era o significado da arca. Ele sabia que Noé ia precisar construir uma arca para salvar a família dele. Então Deus chama Noé, faz dele mudar o seu ofício e dá a ele a planta dessa arca. Mas uma coisa foi certa: quem teve que cair para dentro foi Noé. Noé que caiu para dentro. Deus dá a família para a gente. Deus dá o casamento para a gente. Quem é responsável de cuidar somos nós. Deus dá os filhos para a gente. Quem é responsável de cuidar somos nós. Ele dá assim, ó: a planta é essa, a obra é essa, vai construir uma arca. Mas não é, você vai ter que cair para dentro. Você vai ter que cair para dentro, você vai ter que aprender, você vai ter que colocar a mão, você vai ter que fazer. Isso aqui me chama muita atenção, porque numa família, na família de Noé, Noé se levanta e não está nem aí para o que vão pensar dele, coloca a mão no arado, mete a mão no arado, faz a obra, começa a construir uma arca como Deus mandou construir. Isso me traz um entendimento muito claro, que eu não posso medir esforços para salvar a minha família. Eu não posso. Se eu tiver que olhar para a minha família e querer minha família salva, o esforço é meu. Talvez Deus está te chamando hoje como Noé, para você se esforçar em salvar a sua casa. E como é que eu salvo, pastor? Como é que eu construo uma arca? Construir uma arca não é fácil. Como é que eu construo uma salvação para minha família? Construir não é fácil. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o responsável somos nós. Aquele a quem Deus deu uma família é responsável por cuidar dela. Você é responsável por cuidar da sua casa. Eu sou responsável por cuidar da minha casa. Eu sou responsável por cuidar da minha esposa e das minhas filhas. Elas são responsáveis por cuidar de mim. E é nisso que nós vamos construindo a salvação de casa. Quando você olha para essa história, o que significa a arca, pastor? A arca significa o lugar que nos levará à salvação. Então é a presença de Deus na nossa vida. Um lugar onde estaremos salvos. Então é um lugar onde estaremos seguros. É uma construção para a salvação. É uma construção para você e para a sua família. Quando você olha para esse texto no versículo 1, a palavra do Senhor diz aqui: Noé, entre você e a sua família na arca. Deus nunca deixa a família de fora. A família sempre faz parte de nós. E sempre fará parte de nós.
Todos os projetos de Deus é para mim e para minha família. A família sempre fará parte e sempre será valorizada por Deus. Quando Deus chama Noé, Deus fala para Noé assim: entre você e a sua família. Quero dizer para você que Noé não podia estar preocupado sozinho, em estar sozinho sendo salvo. Ele tinha que estar preocupado com a sua casa, com os seus filhos. E quando você fala da família de Noé, você pode pensar comigo que ele prega, um entendimento que a gente tem é que ele prega antes da construção da arca, e ele prega até o dia que o Senhor fala que vai fechar a arca. Ele prega, e há um entendimento que Pedro traz, em 2 Pedro, de que Noé anuncia o dilúvio. Ele vai dizendo: ó, o Senhor vai vir com o dilúvio, vai entrar na arca a minha família, vai entrar na arca animais puros e animais imundos. A palavra do Senhor diz que Deus dá ordem a ele, mas a palavra do Senhor diz que ele vai e prega. Mas quando você olha para a família de Noé, ele não teve nenhum êxito pregando para fora da sua casa, mas a sua casa estava com ele. A sua casa estava no mesmo propósito dele. Cara, que bênção. Os genros acompanhando, ou melhor, as noras acompanhando a sogra. Não tinha esse problema, nora com sogra não, estava no mesmo propósito. A palavra do Senhor me mostra, por exemplo, uma família de Noé, em que seus filhos cumprem, andam junto com o pai. Por que Noé chega nesse ponto e ele não ganha ninguém lá fora, mas ganha da sua casa? Quando nós olhamos para isso e vemos essa questão de nós salvarmos a nossa família, é que a primeira coisa é minha Jerusalém. Em segundo lugar, não adianta eu querer ganhar lá fora se eu não ganhar aqui dentro. Eu preciso, nessa casa que eu quero levar para a salvação, que eu quero ganhar para a salvação, ser eu o cara que vai puxar e ser o exemplo para essa família. Vai ser o cara que vai pregar para essa família e as pessoas vão entender que é verdade. Aqui eu olho para a vida de Noé, por exemplo, eu vejo uma família em que Noé mantém, guarda. Porque o que é uma família que o cara chega para a mulher e fala o seguinte assim: eu vou construir uma arca. O Senhor mandou construir uma arca. Você é doido? Se fosse hoje, você é doido? Você vai parar tudo para construir uma arca? Você vai deixar de plantar para construir uma arca? Só que eu vou construir uma arca e eu não sei quanto tempo vai durar. A palavra do Senhor diz que Noé chega, Deus chama ele com 500 anos, e a palavra do Senhor diz que ele com 600 anos entra na arca. O entendimento é que ele constrói a arca durante 100 anos. E aí você fala: pastor, mas que 100 anos é esse? Eu não consigo dizer para você se é a mesma contagem nossa, parecida com nós, né? Eu estava pesquisando até o nome da mulher de Noé. Tentei achar os nomes, achei algumas possibilidades. Achei os nomes das noras, algumas possibilidades de quem seriam. Só para tu ter uma ideia onde é que eu fui. Escarafunchar mesmo. Mas o que me chama a atenção é que quando você olha, ele vai construir uma arca, a sua mulher o acompanha. Não é isso? A sua mulher está junto dele. Sabe por quê? Porque o que é o projeto de construir uma arca? É o cuidado de uma família, é salvar uma família. Isso me mostra, por exemplo, que o casal, que a família começa no casal, e o casal se junta nesse mesmo propósito, demore quanto tempo demorar. E aí, olhando para mais à frente, você olha os filhos.
Os filhos acompanham o Noé e a sua esposa. E tu imagina como é que foi o pessoal lá vendo o Noé construindo essa arca. Esse cara tá doido. O que é isso aí, cara? O que você está fazendo? A única pessoa que não falou que Noé estava doido foi a mulher dele. Porque sabia quem ele era. E qual era o propósito daquele momento. Uma família unida no Senhor, no mesmo propósito de salvar a casa. Quando você olha, por exemplo, para esse texto, é muito interessante. Os filhos acompanham os pais. Está aqui uma coisa muito clara, uma coisa muito clara para mim. Os filhos precisam acompanhar os pais. Os pais precisam ser exemplos do filho. Os filhos precisam ouvir os pais. E os pais precisam dar ouvidos aos filhos. E há uma comunhão muito grande de um entendimento tão espiritual que eu não consigo imaginar como é que era essa casa de Noé. Como é que era o dia a dia da família de Noé. Acho que eles falavam em salmos, cantando louvores ao Senhor. Eu acho que eles tinham alegria. Pai, o Senhor me falou, nós vamos sentar e vamos conversar, vamos sentar à mesa. E não tem nada de celular, não tem nada de WhatsApp, vai ser a gente conversar as coisas de Deus. Pai, aí quando você olha para esse texto, você vê uma família em que não se importou com o que estava lá fora, se importou com salvar aqui dentro, salvar a casa, salvar os que estavam nela. E a palavra do Senhor mostra que entra Noé. Eu estou cismado com Moisés, da próxima vez eu pregar sobre Moisés, eu estou cismado com Moisés. Porque Moisés escreveu o texto, é verdade, estava lembrando disso. Você olha Noé entrando na arca com a sua família. Posso dizer para você que foi o maior pregador, porque salvou sua família, com exemplo e com a pregação. Ele não fez diferente, ele era íntegro, a palavra do Senhor diz. Mas a palavra do Senhor diz que quem entra na arca é Noé e a sua família. Quando eu olho para essa família, eu vejo uma família em que estavam no mesmo propósito, servindo ao mesmo Deus, e o filho ouvia o pai ouvia o filho, a esposa andava junto com o marido, o casamento era perfeito, o casamento era um casamento bom, e ainda teve a questão do tempo, porque você aturar mulher durante a obra dá ruim, não dá não? Quando a obra demora muito, o que a mulher fala? A Sheila me olhando de cara feia. Marido, isso não vai acabar não. E lá em casa sou eu, cara, que arrumo obra. Ela sabe, lá em casa sou eu, isso aqui não está legal não, vou mudar. Mas não te pedi isso não, a gente vai fazer, vamos mudar, vamos fazer. Lá em casa sou eu, lá em casa pareço a mulher do casamento, porque eu que invento obra. Mas tu imagina que é uma mulher no teu ouvido aqui, ó. Cara, vai demorar tanto tempo assim, 100 anos, você está só cuidando das coisas do Senhor. Como é bom cuidar das coisas do Senhor. Como é bom fazer aquilo que Deus mandou, não é não? Aí a gente às vezes perde a oportunidade, né, de juntar com o nosso esposo, juntar com a nossa esposa e fazer as coisas de Deus, e aí a gente vai reclamar. Você está dando tanta coisa para Deus e para mim nada. Essa mulher olha para Noé e posso dizer para vocês que todos eles carregaram madeira, carregaram betume, carregaram um monte de coisa, prego. A mulher de Noé também juntou força. Sabe por quê? Porque estava unido em um propósito: salvar a sua casa. Sabia que ia vir o juízo de Deus, mas estavam unidos em salvar a sua casa. Talvez a gente fique falando assim, pastor, mas o senhor está falando da história de Noé. Nós precisamos nos unir em salvar a nossa casa, em salvar os nossos filhos, em salvar nosso casamento.
Nosso casamento precisa ser salvo, vamos salvá-lo. Nosso casamento precisa de um avivamento no casamento, vamos dar um avivamento no casamento. Vamos levantar o casamento, vamos fazer algo diferente. Somos nós que somos responsáveis. A palavra do Senhor mostra uma família unida no mesmo propósito: salvar a sua casa, salvar a sua família. E era isso que eu vejo na família de Noé. A palavra do Senhor diz que Noé foi justo, andava com Deus e foi obediente. Versículo 5. A palavra do Senhor diz que Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Quero chamar a atenção tua nessa noite. Nós estamos falando de um contexto em que Noé foi obediente e perseverante e obedeceu ao Senhor, mas obedeceu mesmo. Se você for parar para pensar, era pior do que esse tempo que a gente está vivendo. Pastor, esse tempo está muito ruim, mas pelo entendimento que tem, pelas leituras que fiz, o caos estava instaurado. O caos estava todo instaurado ali naquela humanidade. Ao ponto de você olhar para esse versículo 5 e Deus falar que Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé foi obediente e justo diante de Deus e fez tudo como o Senhor lhe ordenou. Mas ao ponto de você olhar para toda a humanidade, e toda a humanidade está contrário ao que Noé pensava. Está parecendo os dias de hoje, mais ou menos, onde os nossos princípios estão sendo escarnecidos, onde os nossos princípios, as pessoas estão dizendo assim: você ainda acredita nisso? Você acredita, Noé, ainda ter uma única mulher? Você não está muito careta, não? Você ainda acredita, Noé, nesse negócio de trabalhar para salvar a tua casa? Você ainda acredita nisso, Noé? E Noé, teus filhos ainda acreditam nisso? Em casar e ter uma única mulher? Eu estou falando de um tempo em que a pressão era muito maior do que é hoje. E a pressão não está fácil aqui, não. Porque você anda de um lado para o outro, as pessoas falam assim: não acredito, você ainda acredita nesse negócio de ser crente? Você ainda acredita nesse negócio de ter uma só mulher? Hoje também não está fácil, não. Mas agora você imagina toda uma humanidade indo contra os princípios de Noé, indo contra os princípios daquela família. A palavra do Senhor me mostra que mesmo nesse ambiente hostil, aonde o diabo levantava as suas garras, a palavra me mostra um Noé firme, posicionado na palavra do Senhor, e não arredou o pé de crer naquilo que ele tinha, naquilo que Deus tinha falado para ele. Deus deu um casamento para Noé, Noé honrou o casamento. Deus deu um filho para Noé, Noé honrou os seus filhos. A palavra me mostra que ele, em meio à comunidade, em meio ao mundo, ele estava aqui, firme. É por isso que Deus acha Noé. É por isso que Deus acha esse homem. Aí a gente começa a pensar. Que é o meio. Nós somos produtos do meio. Mentira. Nós somos nós que fazemos o meio. Nós somos influenciados, pastor. Somos nós que devemos ser sal e luz lá fora. Pastor, é difícil. Mas eu não arredo o pé da palavra do Senhor. Pastor, é difícil testemunhar, mas vai valer a pena eu testemunhar. Pastor, é muito difícil, pastor, a gente não pode abrir a boca, mas aqui eu me mantenho firme na palavra do Senhor. É um casamento só, uma família só. Eu vou honrar o Senhor, eu vou cuidar dessa casa, eu vou cuidar dessa família.
foi o Senhor quem me deu. É o maior presente que eu poderia ganhar. A palavra do Senhor diz que Noé é justo, andava com Deus e fez tudo o que o Senhor ordenou. Deus está procurando Noé hoje. Deus está procurando eu e você, que luta pela casa, sabe? Que luta pela família. Porque não é fácil não, irmãos. Mas eu digo para você, será que na época de Noé era tão fácil assim? Era tão difícil? Era difícil mais do que hoje? Quando eu olho o contexto, eu posso olhar para você e dizer o seguinte: havia uma arca sendo construída, Noé pregando uma palavra, ninguém se converte, ninguém aceita, ninguém olha e vê que há um Deus nos céus. Como é que estava esse ambiente? Como é que estava a sua volta? A volta, as coisas que estão à nossa volta, não pode nos influenciar, e nós não podemos ser meio dessa sociedade. Nós precisamos fazer a diferença nessa sociedade. Precisamos ser uma pessoa que faz a diferença e se mantém firme e seja justo diante do Senhor. Porque é isso que o Senhor tem separado a sua igreja. E se você parar para pensar mais um pouquinho, você pode olhar que Noé se manteve firme, e o seu propósito foi junto com a sua família, e Deus honrou a vida de Noé. Deus pode honrar a tua vida, Deus pode honrar a tua casa, a começar de você. Ah, pastor, mas eu não sou o homem do casamento, eu não sou o marido, eu não sou o pai. Mas Deus pode levantar o filho, Deus pode levantar você como Noé nessa noite e mudar a história da sua casa. Deus pode fazer algo maravilhoso, depende do que você quer. Se você quer salvar a sua família, nós precisamos ver como Noé viu e honrar o Senhor como Noé honrou. A palavra do Senhor diz que Deus dá um tempo, e é isso que eu quero me apegar nessa noite. Tinha um juízo de Deus para acontecer. Deus chama Noé, fala assim: olha, constrói uma arca. Ele passa 100 anos. Há um entendimento de que ele passa 120 anos. 20 anos antes, ele começa a pregar. No versículo 4, a palavra do Senhor diz que Deus chega para ele e diz o seguinte: porque daqui a 7 dias eu vou descer água sobre a face da terra, e serão 40 dias de chuva, de dilúvio, chovendo de dia, 40 dias e 40 noites. Deus deu um tempo para esse povo entrar junto. Deus deu um tempo para que a humanidade ouvisse Noé. Deus dá um tempo para nós, aonde Ele ministra na nossa vida, aonde Ele ministra a sua palavra. É interessante que quando você olha para a história de Noé, isso aponta para o dia do juízo, o dia em que a arca vai fechar, o dia em que nós compareceremos diante do Senhor, o dia em que nós, aqueles que estiverem na arca, ou estiverem salvos, estarão se apresentando ao Senhor para uma vida eterna nos céus. Mas também será um dia que vai apontar também uma outra direção, uma direção de uma vida eterna longe de Deus. E o próprio Jesus, olhando para esse momento da arca de Noé, ele olha e vê o tempo que Deus deu àquele povo e o tempo que Deus dá hoje a nós. E qual era esse tempo?
A palavra do Senhor diz que Deus chega para Noé e fala o seguinte: olha, 7 dias, depois que ele constrói, o Senhor fala assim: entra na arca, em 7 dias farei chover sobre a face da terra, apontando para o juízo de Deus. Mas Jesus vai dizer que naqueles dias as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, as pessoas iam ao shopping, as pessoas viviam a sua vida, pegavam o ônibus de manhã, as pessoas andavam, caminhavam, faziam de tudo, mas essas pessoas não deram ouvido ao que Noé estava anunciando. E chegou o grande dia, o Senhor bota Noé dentro da arca e fecha a arca. E a Bíblia tem uma palavra que é muito clara. Em Apocalipse ele diz o seguinte: porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Noé estava anunciando, entra ele e a sua família. Teve um povo que não entrou. E começaram a ver os pingos, os sinais. Não tinha, provavelmente, eu estava lendo um comentarista, ele falou assim, provavelmente não tinha nenhuma nuvem mostrando que ia chover. Mas de repente começa a pingar. De repente começa a brotar água do chão. Aí se lembrou de Noé. Aí se lembrou da palavra de Noé. E aí foi ver que Noé tinha razão, cara. E aí foi ver que Noé estava anunciando a chuva. E começa o pingo mais grosso, anunciando o grande dia. O grande dia. E começa a brotar água do solo. As comportas do céu se abrem. E a tromba d'água vem. E a palavra do Senhor diz que eles agora dão a razão a Noé. Mas a porta da arca estava fechada. Mas naquele dia, Noé colheu os frutos daquilo que ele fez para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quem estava lá, dentro da arca, Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. 8 pessoas dentro da arca, salvo, para a glória do Senhor. 8 pessoas dentro da arca, agora salvos do juízo de Deus. Agora eu olho para Noé e vejo Noé colhendo frutos daquilo que ele fez para o Senhor, daquilo que ele colocou diante do Senhor, do seu objetivo. Agora eu vejo frutos daquilo que ele plantou na sua casa. Agora eu vejo fruto dos momentos que Noé fez, da pregação que Noé fez, da oração que Noé fez. Eu vejo os frutos do testemunho de Noé na frente dos seus filhos. Eu vejo fruto agora na vida de Noé, as coisas acontecendo porque ele foi exemplo. Eu vejo fruto nessa família porque Deus salvou uma família enquanto muitos se perderam. Eu queria perguntar a você nessa noite: nós queremos colher frutos da nossa família salva? Nós queremos colher os frutos de ver nossos filhos na arca do Senhor. Nós queremos colher frutos de ver nossa família unidas em Deus, esperando o grande dia, que para nós não vai ser, irmãos, glórias a Deus por isso, não vai ser dia de juízo, vai ser dia de glória, vai ser um dia que nós vamos nos apresentar na presença do Senhor e podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer colher esse fruto? Lute pela sua família. Você quer colher esse fruto? Pague um preço pela sua família. A sua família não pode ir para o inferno. A sua família não pode ir para o juízo. A sua família precisa ser salva. Você é responsável por ela. Pastor, mas eu não sou pai. Começa por você, filho. Atente para o que diz o Senhor. Obedeça os seus pais. Atente para o que diz a palavra. Cumpra a palavra do Senhor. Esteja pronto para aquele grande dia. Eu fico olhando para Noé. Deus tenha misericórdia desse povo.
Esse povo ficou. Eu estou aqui dentro. Eu estou salvo. A minha casa está aqui. E o maior prazer de Noé, a alegria de Noé, é que a partir de Noé, Deus fez algo novo. Deus fez uma humanidade nova. Deus começou uma nova história. Deus não foi criar outro Adão e outra Eva. Deus continua da vida e da família de Noé. Quando nós olhamos, nós precisamos entender que fruto queremos colher. Queremos colher a salvação da nossa casa. Precisamos lutar por ela. Precisamos ser obedientes, justos diante de Deus, como foi Noé. Precisamos pagar o preço como Noé pagou. Precisamos ser exemplos, irmãos, para os nossos filhos. Eu quero chegar um dia lá na frente, eu digo para vocês isso com muito carinho e respeito. Minha filha nunca vai ter vergonha do pai dela. Porque, por exemplo, você olha para uma notícia no jornal, deputado tal foi preso. Que vergonha para um pai. Que vergonha para a mãe. Mas aí quando você olha assim, pai de deputado foi preso. Pai foi preso. O cara foi preso, mas porque deu mau exemplo dentro de casa. Nós precisamos olhar para a nossa casa, ser o exemplo para ela. Minha filha nunca vai ter, em nome de Jesus, eu quero que ela nunca tenha um desgosto de ver o pai dela sendo acusado e de ver o pai dela sendo condenado por alguma coisa, por um adultério, por roubar alguma coisa de alguém. Nós precisamos ser exemplos para a nossa casa, justos, como Noé foi. Estou falando do pai, estou falando da mãe, estou falando dos filhos. Querido, eu me lembro, deixa eu contar isso aqui. Acho que eu já contei isso daqui. A gente vai ficando velho e vai contando, repetindo mesmo. Mas cabe aqui. Já contei 10 vezes não, acho que só 2 vezes. Agora, conta ou não conta? Vocês são tudo curiosos. Acho que eu vou contar essa ou conta outra. Conto essa ou conto outra? Vou contar essa que eu acho que vai caber melhor. Vai entrar. Uma vez, eu estava na escola, né? E aí, eu cheguei pro garoto, eu peguei aquele pirocópio. Acho que você lembra dessa, né? E aquilo foi voando, tinha uma coisa boa, rapaz. Jogava longe, né? Aí o menino olhou assim, cara, eu queria um desse. Eu falei, eu troco pelo seu carrinho. Aí ele, tá trocado. Ó, nunca esqueço. Carrinho do cara de madeira, trabalhado assim, todo trabalhadinho. Levei para casa todo feliz. O pai chegou, olhou para mim assim, o que é isso aí? Falei, troquei lá na escola. Trocou por quê? Por um pirocóptero. Era esse nome mesmo, né? Esses dias eu comprei pirulito que tinha isso. Não comprei? Só para lembrar disso. Meu pai falou assim, uai, isso daqui você encontra em qualquer pirulito. O valor disso é muito pouco. Olha o carrinho do garoto. Devolve. Queridão, foi meu pai falar, devolve. Seu Paulo, ele não lembra disso. Eu falei, você não lembra disso não? Eu lembro, irmão, que a vergonha foi minha. Vergonha foi minha. Seu Paulo, sim, senhora. Eu queria, não, eu já falei com ele, ele vai falar, vai devolver para a senhora, vai pedir perdão para a senhora, pedir perdão ao seu filho. Aí ele, tá bom, me perdoa e tal, saí todo envergonhado. Né? Porque eu tive alguém que falou para mim que não posso. Exemplo. Né?
A gente não pode, por exemplo, irmão, vou falar quando a gente fala de ser exemplo para a nossa casa. Minha filha está ali, ela não me vê tomando nada do que é dos outros. Se é dos outros, é dos outros. Com todo respeito. Rapaz, isso daqui não é meu. A gente passa um calor terrível lá em casa, irmão. Vocês sabem que eu mexo em elétrica, eu faço umas elétricas aí, mexo na igreja, né? Cai para dentro. Mas tem que ser exemplo. É para passar calor? A gente passa calor sendo fiel ao Senhor. Sabe quando você olha para isso, e eu vejo nessa história de a gente querer colher os frutos, a gente precisa doar exemplo para a nossa casa. E eu falo para minhas filhas, nunca pegue nada que é dos outros. Nunca faça nada ao contrário aos outros. Não force, tome prejuízo. Tomar prejuízo, irmão. Quantas vezes já tomei prejuízo na vida? Toma prejuízo, sofre o dano, fica quieto, está de bom tamanho. Porque se você vai reagir, você ainda pode reagir e se tornar um cara pior. A gente às vezes precisa entender isso. Quando você olha para a história de Noé, o que era isso, cara? As noras andavam com a sogra. Tinha briga com sogra, não. Nora era gente boa, sogra era gente boa. E ó, teu Deus é meu Deus, o seu Senhor é o meu Senhor. Aquilo que vocês creem, eu creio. Ganhou muito. Quando eu olho, você quer colher frutos, como Noé colheu? Nós precisamos permanecer firmes nos propósitos de Deus, porque vai ser difícil, irmãos. Está dizendo que está tudo normal. Ó, está tudo normal aí, você faz o que você acha que tem que fazer. Para minha casa não, para o meu filho não, para minha filha não. O que o mundo diz não serve para minha casa, e eu nem levo para dentro de casa. Eu não posso levar para dentro de casa. Quando você fala assim, você quer colher os frutos, permaneça firme nos propósitos de Deus, irmãos. Deus sabe quem sou eu, sabe quem é você, sabe do presente que Ele deu para você. Vai valer a pena você permanecer firme nesses propósitos. Quando você olha assim, você quer colher frutos, precisamos fazer como Noé fez, anuncia o dia da salvação para o teu filho. Cheguei outro dia para elas ali, eu falei, ó, o dia o Senhor vai voltar, meu trabalho eu fiz, não vou ser acusado de omissão, não vou ser acusado, sabe de quê? De não anunciar. Falo para elas assim, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas uma coisa é certa, a melhor escolha da vida de vocês é vocês se relacionarem com Deus, ter Deus na vida de vocês. Vocês vão ser salvos. Anuncie o dia da salvação para o teu filho. Anuncie o dia que o Senhor vai voltar. Você quer colher frutos? Entre na arca. O que Deus falou para Noé? Entra na arca você e a sua família. Então salve você primeiro. Salve você primeiro. Se relacione com Deus. Quer colher fruto, irmãos? O primeiro a levantar para vir uma escola bíblica dominical tem que ser você. Quer colher fruto, irmão? O primeiro a acordar de madrugada para orar é você. O primeiro a fazer alguma coisa pela sua família é você. Quando você quer colher frutos, você entra na arca. Quando você quer colher frutos de uma família salva, você cuida da sua família. Para de cuidar da família dos outros. Cuida da sua casa. Cuida da sua esposa. Sua esposa precisa de ouvir você falar no ouvido dela. Cuida dos seus filhos. Precisa conversar com eles. De vez em quando a gente tem um estresse lá. Um está falando, o outro está no celular. De ambas as partes. Pai, eu estou falando, você não está me ouvindo. Eu falo você, eu falo, você também não ouve. Mas a gente tem que tirar. A gente tem que olhar para a nossa casa e cuidar. Porque sabe por quê? Uma coisa? Quem está querendo cuidar da nossa casa, irmão? O mundo.
o Estado, a política está querendo cuidar da nossa casa. E quando a gente se ausenta de cuidar da nossa casa, a gente abre uma brecha tamanha para as pessoas cuidarem da nossa casa, mas quem tem que cuidar somos nós. Você quer colher frutos como Noé colheu? Cuide da sua casa. Deus salvou Noé e sua família. Ele também pode salvar você e a sua casa. E se estender isso até a sua posteridade. A partir de então, Noé entra na arca, 150 dias de água. Quando Noé sai da arca, Deus começa um novo projeto. E tudo aquilo que Deus ensinou, que Noé cumpriu, a partir de Noé, Deus fez algo novo na história da humanidade. Eu olho para esse texto, eu vejo essa história, eu vejo essa pregação dessa noite, e digo para você, vai valer a pena todo esforço, vai valer a pena todo momento, vai valer a pena todo aquilo que você luta pela sua família, porque ela será salva para a honra e a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você. Queria que você se colocasse de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria te dar a oportunidade nessa noite. Você pode restaurar a sua família. Você pode começar nessa noite uma nova história. Pastor, o senhor está falando aí, não está me alcançando em nada. Amém, glória a Deus. Mas se estiver, se alguma coisa que eu falei nessa noite está encontrando guarida no teu coração, saia daqui e mude, transforme, saia daqui e faça diferente. Eu estava fazendo isso, agora eu vou fazer assim, porque vai valer a pena. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite, de você mudar, de você restaurar, de você lutar pela sua casa. É o maior e o melhor presente que Deus te deu, é a sua família. Quando você nasce, Deus escolhe a família certa para você. Quando você casa, Deus te dá o casamento certo para você. Quando você tem filhos, Deus traz os filhos certos para você. Não são outros, são os seus filhos, heranças do Senhor. E você não pode abrir mão da sua casa, você não pode abrir mão da sua família. Lute por ela, restaure a sua casa e faça diferença nessa noite para a glória de Deus Pai, porque eu tenho certeza que você vai conseguir como Noé conseguiu. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, queremos te agradecer, Deus, pelo exemplo que o Senhor nos dá da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor ache em nós, ó Deus, pessoas justas, pessoas de exemplo, pessoas que cuidam da sua casa, pessoas que fazem a diferença como Noé fez, Senhor. Deus querido, queremos nessa noite pedir, ó Deus, pelos casamentos, pedir, ó Deus, pelas famílias da tua casa, pedir restauração de casamento, ó Deus, que o pensamento seja um único propósito, engrandecer o teu nome, viver uma vida feliz a dois, viver uma vida feliz com os filhos, restaurar a nossa comunhão com os nossos filhos, restaurar a nossa comunhão com a nossa esposa. Ó Deus querido, que nessa noite seja assim, ó Deus, nas famílias da tua casa. É por isso que eu lhe peço, Senhor, vem com poder e grande glória, transformando, mudando, ó Deus, cada um de nós, e que venhamos, ó Deus, ver os frutos do seu penoso trabalho na nossa vida, porque a tua palavra nos alcançou nessa noite, e ela nos traz uma reflexão para, ó Deus, salvarmos a nossa casa. Ó Deus, nesse tempo presente tão difícil, nos ensina, Senhor, permanecer firmes na tua palavra
e lutar pelo maior presente que o Senhor nos deu, a nossa casa. Usa a nossa vida como o Senhor usou a vida de Noé. Usa a vida das nossas esposas como o Senhor, ó Deus, usou a esposa de Noé. Ó Deus, usa as vidas dos nossos filhos como o Senhor usou os filhos de Noé. Usa, Senhor, e salva a nossa casa, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Usa a nossa vida, nos dê estratégia, que venhamos amar mais, que venhamos cuidar mais. Ó Deus, dá mais ouvidos na nossa casa, que venhamos amar, que venhamos, ó Deus, estar juntos. Ó Deus, o que equivale, ó Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Nessa noite nós te pedimos, Senhor, usa a nossa vida para salvar a nossa família, e que assim como Noé colheu frutos, nós queremos colher frutos, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos dentro da arca, estamos dentro do propósito de Deus. Consagro, Deus, em um nome santo de Jesus, cada família pedindo as tuas ricas bênçãos sobre nós. Eu te oro, não porque mereço, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nos dê uma semana abençoada, e que a tua igreja esteja, ó Deus, ligada com o Senhor. Que a oração, que a palavra, que o louvor ao Senhor esteja presente durante toda a nossa vida, e que nessa noite o Senhor venha abençoar a nossa volta, que venhamos chegar bem na nossa casa, e que o Senhor nos despeça debaixo das tuas mãos. Seja exaltado por tudo, seja glorificado por tudo. Abençoe, Deus querido, a vida da nossa irmã Maria da Penha. Continua com ela, Senhor, nesse momento, trazendo, ó Deus, ali, ó Pai, os remédios, se assim for da tua vontade, porque o Senhor é poderoso para mudar a história dela, e basta apenas uma palavra do Senhor, e ela, ó Deus, será curada pelo poder que há no teu nome. Toma, ó Deus, a família, guarda a família, toma os nossos irmãos, o irmão Adalto, a irmã Conceição, cuida, ó Deus, dos enfermos da tua casa, cuida da nossa saúde, desperta-nos, ó Pai, para também, ó Deus, fazer, ó Deus, que é melhor para o corpo, para o templo do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, e muito obrigado, Senhor, por essa noite. Fica conosco, leve-nos em paz, debaixo das tuas mãos, te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Me dá 2 minutinhos, que eu tenho alguns